Olá, turma! Hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes. Tiradentes é o único personagem brasileiro que possui um feriado nacional. Então, para falarmos um pouco mais de quem foi Tiradentes, Joaquim da Silva Xavier, vamos ter que ir lá na Conjuração Mineira, para podermos entender melhor o que foi esse período. Tá? A Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que ocorreu em Minas Gerais por volta de 1789. E esse movimento ele foi logo descoberto antes mesmo de eclodir, antes mesmo de acontecer. Mas isso nós vamos compreender no passo a passo, né? Antes de ocorrer a delação até a sentença que ocasionou a morte do então personagem Tiradentes. Para falarmos da Conjuração Mineira, é necessário irmos um pouquinho atrás, lá no ciclo do ouro. Ali por volta de 1693, quando um bandeirante paulista ali nascido por Taubaté, chamado Antônio Rodrigues Arzão, ele, numa das suas expedições às bandeiras, ele encontra ouro ali pelas proximidades de Sabará, em Minas Gerais. Então, esse período vai ser um período de muita atenção, porque todos vão querer explorar as jazidas de ouro de Minas Gerais. Inclusive, vai ocorrer um conflito chamado a Guerra dos Emboabas. Os Emboabas, eles eram portugueses que estavam muito interessados no ouro, muito interessados na região ali das Minas. Mas não somente eles, assim como os colonos que já estavam ali pelaquela região e outros interessados das demais províncias começaram a chegar em Minas Gerais. Nessa Guerra dos Emboabas, quem sai vitorioso são os Emboabas, são os portugueses. Bom, compreendendo que essa região das Minas é uma região que possui um histórico, né, de ouro, de esmeraldas, de diamantes, e que houve um processo ali de várias expedições para explorar essa região. Nós vamos chegar mais à frente no período da Conjuração Mineira, que já não está mais, essa exploração já não está tão forte como era no passado. Por quê? Porque as jazidas de ouro começaram a se esgotar. Então, aconteceu que as jazidas começaram a se esgotar, os colonos tinham que entregar uma determinada porcentagem ao governo português e eles não estavam conseguindo obedecer essa demanda, né? Então, seria mais ou menos ali em torno de 100 arrobas por ano, que dava mais ou menos aproximadamente 1.500 quilos de ouro, muito ouro. E eles não estavam conseguindo mais extrair esse ouro para obedecer esse critério rigoroso para com o governo português. E diante disso, do esgotamento das jazidas, o governo português ainda mantinha a postura de cobrar altos impostos. Então isso começou a desagradar aquela população, porque veja bem, a população ali de Minas Gerais era uma população totalmente elitista. Eram grandes proprietários de terras, eram os mineradores, tinham a parte do clérigo, dos padres, o clérigo também tinha uma grande extensão territorial, comerciantes, agiotas e por aí vai. Então toda essa população começou a ficar descontente com esse tipo de cobrança do governo português. E fora que, se não cumprisse a demanda de mandar 1/5 para o governo português desse ouro, o governo ele poderia decretar a qualquer momento a demanda, e assim a derrama, perdão, e assim o fez. O que viria a ser essa derrama? Seria a cobrança forçada através de soldados que iriam invadir as casas dos grandes proprietários e extorquir, digamos assim, confiscar tudo, no intuito de pagar essa dívida que o governo português disse que aquela população estava contraindo para com eles. E, enfim, então,
Com todos esses motivos que estavam ocasionando descontentamento naquela população, eles começaram a se articular no sentido de tentar quebrar qualquer tipo de relação ou vínculo para com Portugal. E começaram a ocorrer diversas reuniões. Essas reuniões envolviam ali a parte elitista, que era mais interessada. E nessas reuniões eles buscavam planejar, eclodir um movimento para que eles se separassem de forma efetiva ali de Portugal e declarassem a independência de Minas Gerais. Ou seja, transformando Minas Gerais num país independente. E dentro dessa estratégia, desse planejamento, tinha alguns critérios que eles desejavam que viessem a acontecer. Eu vou citar alguns aqui que são os objetivos, né, dessa independência, não somente a independência de Minas Gerais, não somente romper com Portugal, mas adotar um regime republicano, com a sua capital, que viria a ser ali em São João del Rei. Então eles tinham o intuito assim, de criar indústrias, já que o governo português proibia qualquer tipo de tentativa de se ter indústria naquele período, aqui na província ali de Minas Gerais, tá? Então, eles tinham vontade de fundar as universidades, já que estavam sendo propagadas aquelas ideias liberais devido ao período iluminista, era século XVIII. Acabar com o monopólio comercial português, adotar um serviço militar obrigatório. Eles queriam adotar a sua própria bandeira, que a frase lá, eles utilizariam a frase libertas qual será também, ou seja, liberdade ainda que tardia. Eu não sei se a pronúncia se é dessa forma, né? Mas ali seria a liberdade ainda que tardia. Então eles queriam a independência de Minas Gerais e transformar Minas Gerais num país de fato. Bom, em relação à escravidão que era existente, muitos inconfidentes eles não foram de acordo. Então eles queriam que permanecesse a escravidão porque eles eram donos de terra, eram proprietários de mineradores, então para eles era interessante ainda manter a escravidão. Mas nem todos pensavam da mesma forma. Há aqueles que queriam a abolição dessa escravidão, uma pequena parcela ali até do clérigo queria o fim da escravidão. Bom, vai chegar um determinado momento que quando vai chegar um determinado momento que esse movimento ele meio que vai começar, antes de acontecer, ele já começa a enfraquecer, porque assim eles estavam muito receosos com essas dívidas que estavam que só aumentava para com o governo português. Então eles não queriam mais ter uma obediência para com esse governo, eles queriam a independência e tudo mais. Então, diante disso, com essa dívida, o medo maior era que novamente se efetivasse a derrama, porque foi decretada a derrama, mas logo em seguida, assim, o governo português mudou a postura e disse, não, tudo bem, vamos suspender a derrama, e suspenderam a derrama, mas ficou nessa, vai ter ou não vai ter a derrama? Então, como não ficou muito certo, a própria população meio que que esfriou, né? Então não deu um andamento, não deu uma continuidade para que esse plano viesse de fato a ter sucesso. E de antemão, um dos participantes dessa reunião, desses encontros elitistas que haviam, desses encontros dos inconfidentes, ele denuncia ao governador da época, ao governador de Portugal. Ele chega com o governador Visconde de Barbacena e acaba contando todo o plano lá dos inconfidentes. Esse delator é chamado de Joaquim Silvério dos Reis.
Ele, na época, ele era o contratador de esmeraldas, ou seja, ele explorava ali esmeraldas, ele tinha bastante recurso, mas ele também tinha uma pendência para com o governo de Portugal. Então, para que ele buscasse, tivesse o perdão, ele acabou que delatando ali toda a turma dele lá dos Inconfidentes. Ele conseguiu o perdão e conseguiu com que fosse perdoado, mas ele também não pôde permanecer ali em Minas Gerais e tudo mais, porque ele acabou que delatando todo mundo. Então ele acabou que não conseguindo ter o restante da sua vida em Minas Gerais. Então, diante disso, o governador ele manda prender todos os Inconfidentes. Então, a Dona Maria I, ela vai ordenar 2 processos. Né? Esses 2 processos vai durar ali em torno de 3 anos até sair uma sentença. A primeira sentença que saiu no julgamento foram que 11 Inconfidentes foram condenados à forca. Mas veja bem, esses Inconfidentes, em sua maioria, eles eram grandes proprietários. Eles tinham mineradoras, eles tinham os comércios e tudo. E eu penso que quando ela decide mudar a sentença, é porque, de certa forma, iria trazer a Minas Gerais um conflito, ou agregar um conflito entre Minas Gerais e Portugal maior. Então, ela reverteu a sentença. E quando ela reverte a sentença, o único que não modifica ou que defende os seus ideais republicanos, os ideais que eram pregados desde o princípio, foi o Tiradentes. Então, todos ali foram exilados, menos Tiradentes. Tiradentes ele foi condenado, e a sua sentença foi praticada em prol de mostrar que aquilo que o seu ato e o ato contra o governo português não poderia vir a se repetir. Então ele foi enforcado, esquartejado, seu corpo foi jogado ali entre os limites que ficam do Rio de Janeiro para Minas Gerais, a sua cabeça foi pendurada num mastro ali por Vila Rica e tudo mais. Então a figura do Tiradentes naquele momento foi totalmente desconstruída pelo governo português. Mais à frente, já ali por volta de 1889, com o advento da República no Brasil, há necessidade de trazer um personagem da história. E esse personagem que tivesse, que ele fosse, ele tivesse como a sua figura um herói, a construção de um herói. Então eles resgataram a figura, né, distorcida do Tiradentes e o apresentaram de uma maneira ressignificada, né, como um herói nacional. Então, o dia 21 de abril, que foi o dia da execução do Tiradentes, se tornou o feriado nacional. Eu vou só novamente só pontuar alguns pontos que nós fomos discutindo nessa aula. Deixa eu levantar aqui. E aqui, o que nós falamos logo ao princípio? A respeito da Corrida do Ouro, né, que foi organizada ali através de uma expedição organizada por um bandeirante, Antônio Rodrigues Arzão, ali por volta de 1693. E é quando ele descobre uma mina de ouro e acaba que atraindo vários interessados nessa mina, né? Então, essa região ao qual ele encontrou, que foi Sabará, posteriormente vai receber inúmeras pessoas com o intuito de explorar as jazidas. À frente, já em 1789, vai ocorrer a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela foi um movimento separatista ocorrido em Minas Gerais e que estava ali agregado ideais
mesmo de separação, de independência em relação à postura do governo português. Porque houve esse interesse, né, de ter a independência de Minas Gerais. Primeiro pela questão do descontentamento, das grandes cobranças que o governo português fazia em cima daquela população, e fora também que as jazidas de ouro já não estavam tão abundantes, né, devido ao período de exploração, desde a época do ciclo do ouro, né, até esse período aqui da Inconfidência, as jazidas já não estavam mais tão dando tanta prosperidade para aquela época. Então, em 1760, que as jazidas diminuem e as cobranças de imposto permanecem. Então, o governo português em nenhum momento ele reduziu os impostos ou decidiu retirar, pelo contrário, ele cada vez mais cobrava mais impostos no intuito de permanecer, né, de explorar aquela região, de permanecer com tudo aquilo que de antemão ele conseguia receber daquela população. E em 1785 sai um alvará, e esse alvará determina o fechamento das manufaturas, e isso vai gerar um descontentamento muito grande naquela população. Fora também as ideias iluministas que estavam sendo propagadas nesse período, os estudantes que retornavam para a região de Minas, eles traziam esses ideais, e também a questão da independência dos Estados Unidos, que influenciou esses mineradores a ter esse tipo de organizar esse tipo de revolta no intuito de separar do governo português. Bom, os envolvidos nessa revolta, os inconfidentes, melhor dizendo, era a própria elite de Minas Gerais, eram os proprietários de terra, os mineradores, agiotas, os padres, comerciantes e por aí vai. Eles tinham o intuito não só a questão da independência, mas romper qualquer tipo de relação com Portugal. Tinham a vontade, almejavam fundar uma universidade ali por Vila Rica, eles queriam criar sua própria bandeira, mas tudo isso não chegou a se concretizar. Houve uma delação, essa delação ela vai chegar aos ouvidos do governo português, e o governo português vai mandar aprisionar todos os envolvidos, menos o delator, porque o delator vai receber o perdão, né? O Joaquim Silvério dos Reis vai receber esse perdão, mas os demais vão receber a sentença. Então, na primeira sentença, todos ali são condenados, mas depois a pena ela é revertida, e acaba que somente o Tiradentes ele vai sofrer as consequências. E essas consequências acabou no seu esquartejamento e tudo mais, e o dia 21 de abril é justamente em memória, em homenagem ao Tiradentes.